Estamos aqui na bancada com uma TV LED Samsung, o N40F6100, que ela não funciona, mas a gente, observando o LED, né, que fica no painel da TV, né, então nós podemos observar que ele fica piscando. Ele está indicando que a TV está ligando e desligando. Aqui nós já suspeitamos de início, né, de problema na placa principal e iniciamos a análise na placa-fonte, né, e já detectamos um erro aqui na placa-fonte. Eu vou repetir o que foi feito até agora, tá, antes de prosseguir com a análise. Então nós iniciamos a análise verificando com o osciloscópio, tá, a tensão de 5 volts, tá, que é a tensão a 5 volts que alimenta a placa principal. Medimos em seguida a tensão de 13 volts, né, a tensão B13 volts, que é gerada pela fonte principal após o comando PS-ON, e verificamos também o comando PS-ON. Vamos então repetir essas 3 medições que fizemos. Para fazer para fazer essas medições, nós ajustamos o osciloscópio em 2 volts por divisão e 500 milissegundos. E iniciamos a análise conferindo a tensão a 5 volts. E se a gente observar aqui na tabela, que mostra o nome dos pinos dos conectores, tá, nós podemos ver que a tensão a 5 volts está presente no pino 18 do conector. Então nós podemos medir essa tensão tanto no conector, né, tanto nesse conector, quanto no positivo desses 2 capacitores. Eu vou medir aqui no positivo do capacitor, que é mais fácil para colocar a ponta de prova. Tá, então, ó, coloquei a ponta de prova no positivo do capacitor. Nós vamos então observar no osciloscópio. Então nós podemos ver que aqui temos, né, uma tensão de 5 volts, que está normal. Mesmo com a TV ligando e desligando, essa tensão não varia. Então aqui nós descartamos problema na tensão a 5 volts. Em seguida nós medimos a tensão B13 volts, né? Observando novamente a tabela, nós podemos observar que a tensão B13 volts, tá, está nos pinos, né, 7 e 9 do conector, né? A tensão B13 volts nos pinos 7 e 9 do conector. Lembrando que essa tensão ela só surge depois do comando PS-ON. Tá? É uma tensão gerada pela fonte principal. Nós podemos também medir essa tensão no conector ou no positivo de um desses 2 capacitores, né? Eu vou medir então no positivo do capacitor, né, que é mais fácil aqui posicionar a ponta de prova. Eu coloquei a ponta de prova no positivo do capacitor. Então nós vamos observar então no osciloscópio. Nós estamos agora com a ponta de prova no B13 volts. Nós podemos observar que a tensão subiu, né, deu um pulso até um pouco acima de 12 volts e caiu em seguida. Então a gente vai observar novamente, ó, novamente a tensão pulsou a quase 12 volts, né, um pouco acima de 12 volts e caiu em seguida. Nós podemos então concluir que a fonte que gera a tensão B13 volts está ligando e desligando. Como o funcionamento dessa fonte depende do comando PS-ON, tá, nós verificamos então em seguida o comando PS-ON. Observando novamente aqui na tabela, nós podemos observar que o comando PS-ON, né, aqui chamado de Power On-Off, tá, está presente no pino 20 do conector. Aqui eu vou medir realmente no pino 20. É o pino 20 do conector. Esse pino de baixo do conector. Coloquei a ponta de prova no pino 20. Tá, vou deixá-la fixa aqui. Está lá a ponta de prova no pino 20 do conector, que é o comando Power On-Off. Podemos observar que o comando PS-ON subiu, né, a quase 3 volts. Tá, vamos observar novamente. O comando PS-ON subiu novamente. E um detalhe interessante, que esse comando liga a fonte B13 volts. E nós podemos perceber que o comando PS-ON está ficando muito mais tempo em nível alto do que a fonte B13 volts permanece ligada. Ou seja, a fonte B13 volts está desligando antes do comando PS-ON ir para nível baixo. Para a gente fazer um teste e mostrar realmente que isso está acontecendo, eu vou utilizar aqui o segundo canal do osciloscópio, para pegar aqui a ponta de prova.
já conectada no canal 2. Vou por enquanto desligar a TV. Eu vou acionar o segundo canal do osciloscópio, ele vai aparecer na parte de cima do display. Tá, nós temos lá agora o segundo canal, né, o traço de cima, e o primeiro canal é o traço de baixo. Observe que o primeiro canal, o traço de baixo, está com 2 volts por divisão, e o traço de cima, que é o segundo canal, está com 5 volts por divisão. Já estou com a ponta de prova do canal 1 no PS-ON, né, e vamos colocar agora a ponta de prova do canal 2, tá, na tensão B13 volts. Então a gente vai verificar se realmente a tensão B13 volts está desligando antes do comando PS-ON cair. A ponta de prova no positivo do capacitor. Dá uma olhada no osciloscópio, nós podemos observar que ainda temos 0 volts nos 2 pontos. Então, vamos ligar a TV. Então nós podemos ver que o comando PS-ON vai para nível alto, liga a fonte B13 volts, só que a fonte B13 volts cai rapidamente, enquanto o PS-ON ainda está em nível alto. Então um detalhe bem interessante, né, onde a fonte B13 volts está desligando, logo após ser ligada pelo comando PS-ON. Então com esse teste, nós então descartamos problema na placa principal e concluímos que temos um problema na fonte principal, na própria placa-fonte. Nós vamos então agora retirar a placa-fonte e analisar o circuito pelo lado de baixo da placa. Aqui já estamos com a placa-fonte solta. Nós já prosseguimos com a análise e já identificamos o componente que está causando o defeito. Nós vamos então agora repassar o que foi feito. Como a fonte principal estava ligando e desligando, nós então medimos a tensão de alimentação do circuito integrado da fonte principal. Olhando pelo lado de baixo da placa, nós podemos ver aqui o circuito integrado gerador de PWM da fonte principal, que é alimentado pelo pino 7 com uma tensão em torno de 15 volts. Nós vamos então medir essa tensão, mas eu não vou medir no pino 7, eu vou medir no positivo desse capacitor, que é praticamente o mesmo ponto. Nós vamos então observar no osciloscópio que ele está agora ajustado em 5 volts por divisão e também estamos com o terra do osciloscópio agora posicionado no lado primário da fonte. Então nós vamos então ligar a TV. Observe que ao ligar a TV a tensão subiu aproximadamente 4 divisões, né? Como estamos com 5 volts por divisão, a tensão está subindo a quase 20 volts. A alimentação desse CI é em torno de 15 volts. Então nós podemos agora então dizer que a fonte ela está desligando porque a tensão de alimentação está muito alta, atingindo o nível de proteção AVP, que é em torno de 20 volts. O regulador de tensão que fornece essa tensão é este transistor, que recebe 20 volts no coletor, né? Essa tensão vem da subfonte, né? Vem da fonte standby, e quando ele é polarizado, né, por esse acoplador óptico, né, quando ele é polarizado, quando ele recebe uma tensão de polarização na base, ele conduz e deve levar então no emissor uma tensão em torno de 15 volts. E para gerar essa tensão de 15 volts, ele tem aqui ligado na base um diodo Zener, que é esse diodo Zener aqui, ó, o ZDS803, que está ligado na base do transistor através deste diodo. Nós vamos então conferir agora a tensão na base do transistor, posicionar o osciloscópio na base do transistor. Nós devemos encontrar aqui uma tensão de aproximadamente 15 volts. Vamos observar então novamente no osciloscópio. Nós desligamos a TV novamente. Vamos ligar a TV. Que podemos observar que a TV ligou e a tensão também subiu em torno de 4 divisões, indicando que também temos na base desse transistor uma tensão em torno de 20 volts. A gente observar de novo então aqui no circuito regulador, né? Nós estamos exatamente na base do transistor regulador. Aqui tem, além do Zener, tem um diodo ligado na base. Nós vamos então conferir
a tensão diretamente no catodo do diodo Zener. Então estamos agora com a ponta de prova no catodo do diodo Zener ZDS803. Tá? A TV ainda continua ligada. Tá? A gente observar então no osciloscópio, tá? Nós podemos ver que nós temos uma tensão também em torno de 20 volts. Tá? Então nós concluímos aqui que esse diodo Zener ele está aberto, né, permitindo que a tensão na base do transistor chegue a uma tensão de 20 volts. Nós vamos então agora substituir esse diodo Zener, tá, e prosseguimos em seguida com os testes. Aqui já substituímos o diodo Zener, e antes de substituir o diodo Zener, nós observamos que este transistor estava com fuga entre coletor e base. Esse então era o motivo para o Zener anterior estar aberto. Nós então agora substituímos o transistor regulador e substituímos também o diodo Zener. E vamos agora conferir novamente a tensão na base do transistor. Antes aqui havia uma tensão em torno de 20 volts. Nós vamos agora conferir novamente, né, após ter substituído tanto o diodo Zener quanto o transistor regulador. Então nós ainda estamos com o osciloscópio com o mesmo ajuste anterior em 5 volts por divisão. Vamos ligar a TV. E podemos ver que agora a tensão subiu, né, e estabilizou em torno de 16 volts. Então agora nós podemos dizer que este circuito regulador já está funcionando normalmente. Nós vamos agora então montar a placa-fonte e verificar se a TV vai funcionar normalmente. Bom, aqui já estamos com a TV em teste, né? A TV já está funcionando, sintonizada em um canal. Embora a placa-fonte tenha funcionado normalmente, nós notamos que a parte de baixo da imagem está um pouco escura e verificamos que há um problema no barramento de LEDs. Como já foi resolvido o problema da fonte, o aluno vai então, né, levar o aparelho e fazer lá a reparação das barras de LEDs. Aqui nós concluímos então a análise desse defeito.